Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos de literatura de cultura islâmica, Afeganistão, Estados Unidos, né? O Khaled Hosseini, que é o autor do Caçador de Pipas, Caçador de Pipas, que foi lançado em 2003. E em 2007 saiu o filme, exatamente no ano que saiu esse aqui, o Cidade do Sol, né? Que vai falar da mesma coisa, cultura lá no Afeganistão, por que tem tanta guerra civil no Afeganistão, por que lá tem o terrorismo, por que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão em 2001, né? E aí, né, a gente viu aí em 2021 os talibãs voltando. Por que os talibãs têm tanta força, né? Qual que é a moral dos talibãs ali para os caras forem enxotados e voltaram, né? Então, como eu já falei nos outros vídeos, que eu sempre tenho essa ideia da literatura e religião, o autor aqui não está atacando, obviamente, o Islã, né? Ele saiu lá nos anos 80, né, por causa dos soviéticos, né, teve invasão soviética nos anos 80, né, essa questão que também foi um tiro no pé dos soviéticos, né, invadir o Afeganistão e impor o socialismo ateu num país que é muçulmano, né, não dá certo, né, sendo que tem o socialismo islâmico, né, a gente vai estudar o socialismo islâmico, tem várias correntes do islamismo que aceitam o socialismo, só que o socialismo não ateu, né, ou seja, então eles não são marxistas, né, então, ou seja, nem todo socialista é marxista, a gente vai ver isso aí. Então ele saiu de lá, né, e vai aparecer isso aqui, né? Vai aparecer essa questão aqui da invasão islâmica, da invasão islâmica, da invasão soviética num país islâmico. Né? Então vai mostrar a tragédia que foi para ambos os lados, né? Tanto para a sociedade afegã quanto para a União Soviética, que depois, nos anos 90, caiu, e aí foram ter guerras civis entre os próprios combatentes dos soviéticos. Né? Lembrar que esses combatentes soviéticos foram armados pela CIA, né? Ou seja, o governo dos Estados Unidos da América, que depois, em 2001, teve que invadir lá, né, para tirar o Osama Bin Laden de lá, né. Essas confusão toda de guerra. Vai aparecer aqui no livro, vai aparecer, claro, é o pano de fundo, né. Só que a história aqui do Cidade do Sol são duas mulheres, né. A Marian, que nasceu lá no final dos anos 50, e a gente vai conhecer a história dos anos 60 e 70. Depois, no final dos anos 70, vai nascer a Laila, né, já na época ali, antes da invasão soviética, né, que vai ser nos anos 80, então vai acompanhar a vida dela nos anos 80 e 90, né. Nos anos 90 vai ter a Guerra Civil, e aí nos anos 2000 vai ter a invasão norte-americana, estadunidense, e que vai tirar então o Talibã do poder. Então são várias etapas, né, o livro é dividido em 4 partes, e cada parte tem certas ênfases, né, apesar que tem capítulos alternados em que ora fala da Marian e ora fala da Laila, né. Mas no início a gente conhece mais a Marian, que é uma Tajik, né? É uma das etnias, né? A outra é a Pashtu, né? A Pashtu que é de onde surgiu o Talibã, né? Então tem os Tajiks, tanto a Marian como a Laila são de Tajiks, né? Dessa etnia Tajik. Tudo bem, aí a Marian, né? Que tenta conhecer o pai, né? O pai tem outra casa, tem outra família, então por isso que o pai não a aceitou, então já tem essa questão do pai, né? E aí ela tenta encontrar o pai. A mãe não quer que ela encontre esse pai, a mãe, né, tira a própria vida, aí a Mariana fica solta no mundo, aí o pai casa ela com um sapateiro, Rashid. Rashid é um pastu, né? Por isso que ele vai concordar com o Talibã quando chegar o Talibã, né? Ok, Talibã. Muita gente gostou do Talibã, né? Muita gente gosta do Talibã. Porque o Talibã tem essa ideia do nacionalismo pastu, né? Muito bem, aí ele vai então, o sapateiro Rashid, né? Que é muito violento, muito estúpido, né? Podemos dizer assim, né? Bem exagerado a estupidez dele, assim. Geralmente os homens são violentos com as mulheres ao longo do livro. Né? Você vê a violência dos homens com relação às mulheres, porque é uma sociedade patriarcal. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Essa ideia do islamismo ter surgido numa sociedade patriarcal. Né? Então a gente deu a ideia de que é por causa do islamismo que é patriarcal. Não, na verdade, a revelação dada a Muhammad foi dada num contexto patriarcal. Então, não vamos confundir a questão da cultura desses povos do crescente fértil com a revelação dada, né, a Muhammad, né, que é o Alcorão. Né? Depois nós vamos falar do Alcorão em outras oportunidades, a beleza poética do Alcorão, né? Então a gente vai trabalhar o Alcorão aí, o pessoal tem esse preconceito com o Alcorão, porque não pega e lê, né, gente? Pegar e ler, né? Pegar e ler. Agora, o problema do fanatismo é que eles pegam o livro sagrado, o Alcorão, a recitação dada a Muhammad, e transforma numa forma de vida de lei, né? Então esses fundamentalismos querem que a lei seja baseada no Corão, né? Então é complicado, porque o Corão é um livro lá da Idade Média, né? Então você vai aplicar uma legislação medieval para os tempos modernos, aí é complicado, né? Igual você pegar a Bíblia e querer como símbolo de, né? Lei a partir da Bíblia, como a gente viu lá no conto da Aya, né?
sendo que a Bíblia foi de 2000 antes de Cristo, né? Então a redação da Bíblia começou 2000 antes do nascimento de Cristo, então... Muito bem, aí ele vai mostrar então essa vida da Marian, que vai casar com esse sapateiro muito, né, muito nervoso, podemos dizer assim, né? Cara que espanca a mulher por qualquer coisa, para cada comida. A mulher não tem poder nenhum aqui, né? Nem dentro de casa. E aí depois a Laila, vai contar a história da Laila, e a Laila, a família vai morrer durante um bombardeio lá na Guerra Civil, lá nos anos 90. Então, a Laila vai ficar solta no mundo, né? E aí vai ser abrigada pela família da Marian e do Rashid. E aí o Rashid cresce o olho para cima da moça, né? Então o Rashid é um homem, né? E outra coisa, lá na sociedade islâmica tem essa questão da poligamia, né? Ou seja, um homem pode ter 4, 5 mulheres desde que ele consiga sustentar todas elas, dedicar-se a todas elas, né? Não pode favorecer uma em relação à outra. Então é uma questão também cultural. Lá no tempo bíblico de Abraão, né? Abraão, que tinha outras mulheres. Então, isso é uma questão do crescente fértil, né? Sumérios, né? Assírios. Então não é uma questão islâmica. Olha, interessante, não é uma questão islâmica. Então tem países islâmicos que podem ter poligamia, né? Muito bem, aí vai contar então a história da Laila, né? E como ela foi parar lá na casa da Marian e do Rashid, nós estamos na parte 3, e ela vai sofrer as mesmas violências que a Marian sofre. Então, a Marian vai passar a se afeiçoar com a Laila e com a filha da Laila, a Aziza, né? Que vai nascer. Só que essa Aziza não é filha do Rashid, é a filha do Tariq, que é dado como morto, né? Ele foi fugir para o Paquistão e diz que ele morreu lá, né? Então fica essa história, ele morreu, né? Ele morreu. Muito bem, aí vai mostrar então a história do Talibã, né? O problema do islamismo, a questão da guerra civil, né? A desestabilização que tem desde a monarquia. A gente já viu outros, né? Caçador de Pipa vai mostrar isso. Outros livros do Khaled Hosseini, ele fala disso. Essas desestabilizações do governo afegão. E aí os soviéticos também desestabilizaram o governo afegão, porque os soviéticos queriam transformar o Afeganistão em mais uma das repúblicas soviéticas, né? Lá nos anos 70. Né? E aí não deu certo, porque vários grupos guerrilheiros, mujahids, né? Deixa eu só ver aqui a palavra, que são eu vou achar a palavra aqui, que é uma palavra, mujahids, né? Ou mujahids, que são esses guerrilheiros, esses rebeldes que se uniram na causa própria de tirar os soviéticos, né? E aí eles receberam apoio estadunidense e realmente tiraram os soviéticos. Os soviéticos atolaram lá, feio, né? Todo povo que vai tentar atacar o Afeganistão, assim como os Estados Unidos também atolou lá no deserto, né? E aí, tá aqui, né? A cidade do sol, o brilho do sol, né? Sempre a ideia do sol radiante, do deserto, né? Sempre tá essa ideia. E aí, esses grupos depois que expulsaram os soviéticos, nos anos 80, eles começaram a guerrear entre si, porque aí tem o poder, né? Quem que vai assumir o poder agora? Nós tiramos os soviéticos, os russos saíram, né? E os russos também avacalharam geral lá, né? Ou seja, os russos não entenderam a cultura afegã, tentaram impor o sovietismo lá. Não adianta impor o socialismo de cima para baixo, já falou várias vezes aqui, né? 1984, o Orwell mostra isso, não tem como você impor o socialismo. Agora você vai ser socialista, né? Mesmo o capitalismo demorou 400 anos para ser hegemônico, né? Você vai implantar o socialismo em uma geração? Não, o socialismo tem que ir, né? Aí ele vai explicar justamente isso, né? Vai explicar essas várias invasões que o afegão sofreu e essas diferenças étnicas, né? Os Pashtu, os tajiques, né? Outros povos, Hazaras, né? Hazaras que mostram no Caçador de Pipa. Então ele vai mostrar, ou seja, o problema do Afeganistão é invasões constantes, brigas entre eles mesmos pelas etnias que compõem o Afeganistão, né? E as influências ali, por exemplo, do Paquistão, que está do lado, o Paquistão que se separou da Índia, né? Porque qual é a diferença do Paquistão para a Índia? É que o Paquistão é muçulmano e a Índia é hindu, né? Então, a gente já viu também as religiões da Índia. Ele vai mostrar então esses problemas. Aí os talibãs, né, tentaram impor a ordem da Sharia, que é a ordem baseada no Alcorão. E aí as mulheres não têm nenhum direito. Então esse momento aqui que as mulheres têm que cobrir com a burca, né? Isso aí, muitas pessoas da sociedade afegã viram com bons olhos a chegada do Talibã porque era uma ordem, né, uma forma de disciplina. E acabou com a guerra civil, que esses vários grupos de guerrilheiros estavam ali, né? E aí o Talibã foi um desses grupos, só que foi esse grupo que conseguiu afastar os outros e ser hegemônico, né? Então, de certa forma, o Talibã acabou com a guerra civil, né? Essa é a ideia aqui, ou seja, essa guerra que teve entre os afegãos, essas várias etnias, os pashtus conseguiram, por ser maioria, se impor através desses estudantes, que é o nome Talibã, né? Talibã seria esses estudantes, só que o Talibã vai trazer o quê? Uma teocracia, né? Ou seja, então eles são os estudantes do islamismo e falam assim, para unificar então um país muçulmano, a única forma de lei possível aqui é a lei muçulmana, né? A lei islâmica.
E aí as mulheres não têm nenhum direito. Por quê? Porque a cultura, né, oriental é assim, é uma cultura patriarcal. A gente já estudou isso também, que todo o poder externo é dado ao homem, né, e a mulher pode no máximo decidir o cardápio do dia, podemos dizer assim, a arrumação da casa e tal. O homem não faz nada dentro de casa, né? Então o homem é servido na casa e o homem exerce os poderes políticos e financeiros, né? O homem trabalha, a mulher não trabalha, né? Então o homem fica assim, estou sustentando essa mulher, tem que trabalhar para mim. Então, ou seja, é uma forma de servidão. A mulher é uma serva do homem, né? É uma coisa assim, que eu discordo, não porque é uma coisa islâmica, mas é uma coisa porque é uma cultura do crescente fértil, né? Tanto no judaísmo, como no cristianismo, quanto no islamismo, tem essa ideia da mulher, né? Não tem deusas desse monoteísmo, né? Então instituiu-se que Deus é homem, né? Deus é masculino, então o Deus é masculino, podemos oprimir as mulheres, né? Muito bem, aí você vai ver então o andamento da história que a Marian e a Layla vão sofrendo essas violências constantes, né? Então tem cenas assim muito complicadas, é um livro difícil de ler, né? A violência contra a mulher é constante, então elas vão fugir da violência e aí elas vão para a polícia manda elas de volta para casa, ou seja, a polícia masculina está do lado do homem, né? Então manda de volta para casa, não adianta, né? Aí você vai ter, a Marian vai ter, aí quando elas voltam para casa, a Layla vai ficar grávida de novo, então vai ter mais um filho, e esse filho vai ficar do lado do pai, né? Ou seja, o filho sempre fica do lado do pai, que é o Zalmai, né? O Zalmai vai ficar do lado do pai sempre, né? Contra a própria mãe, e aí vai ter cenas de violência, ainda mais quando o Tariq volta, ele descobre que o Tariq está vivo, né? Ele volta, quer ver a filha, né? Que é a Aziza, e aí o Rashida sabe disso, o Rashid vai descobrir disso, porque o filho falou, né? O filho está do lado dele. E aí vai ter a cena de violência e a Marianne vai ser obrigada, né? Se ela não intervém na briga, o marido mata a Layla, né? Então ela intervém de forma violenta e ela inclusive, se entrega, né? Para o Talibã, porque ela, né? Um gesto de violência extrema, não teve como impedir a cena trágica. É trágica em trágica, tragédia em tragédia, o livro é muito pesado, assim, mais ou menos eu desisti de ler, depois eu voltei a ler, né? Mas eu tenho que ler para entender, né? Tem que ler para entender. A violência doméstica é constante nas mulheres, né? Ainda mais com o Talibã, porque aí as mulheres não podem denunciar os maridos, né? O Talibã está ao lado dos homens. E aí, essa relação então, do Zalmai é diferente da relação do pai com a Aziza, né? Até porque o pai sabe que o filho não é filho, né? É filha e a filha não é dele, né? Então a forma como as meninas são tratadas, né? Os pais não dão muita atenção às meninas e sim aos meninos. Então desde que o menino já fez 2, 3 anos, ele já leva o menino para a oficina, para aprender o trabalho de sapateiro, né? E tal. Enquanto que o menino ele não quer nem conversa, né? É porque é menino, né? Já tem, acho que se fosse menino, né? Talvez ele tivesse uma relação, mesmo não sabendo que é filho dele, né? Mas, nesse caso, é menino, então a menina já é, né, já é segmentada. Então, essas questões. Aí depois, claro, lá na parte 4, vai ter o reencontro do Tariq e a Layla, depois que a Marianne se entregou, né, confessou né, a morte lá do Rashid, e ela vai ser, obviamente, pelas leis, né, do Talibã, a mulher vai ser morta, assim como se ela fosse adulta, ele também seria morta por apedrejamento. E aí vai ter, então, o final, né, em que aí vai ser a época da invasão estadunidense e em 2002 a Layla, né, quer voltar, né, depois de um tempo no Paquistão, ela quer voltar para reconstruir Cabul, né? E aí essa ideia do livro, né, a ideia da reconstrução de Cabul, lembrando que esse livro de 2007, então tinha essa esperança de reconstruir o Afeganistão por meios democráticos, né? Então o livro mostra então o fanatismo, né? É um livro que mostra o fanatismo e essa luta das mulheres contra o fanatismo, né? Não é uma obra que vá condenar o Islã, né? Inclusive, por falar em fanatismo, estou lendo um ótimo livro que depois eu vou comentar, que é um livro da Amos Oz, a gente já leu aqui do Judas, né? Caixa Preta também. E, então, ele vai falar sobre a questão do fanatismo, né? A questão do fanatismo existe em todas as religiões, né? Então a gente fala, os terroristas árabes, os terroristas islâmicos. Não, existe terrorismo só no Islã? Não, né? O Islã não é uma religião terrorista, né? Não é assim, você tem, para ser do Islã, você tem terrorista. Não tem essa ligação, né? Assim como você tem terrorista no judaísmo, né? Lembrar que há vários atentados contra líderes judeus foram feitos por radicais judeus. Você tem terroristas no cristianismo, né? Você tem fundamentalistas no cristianismo, né? Inclusive o conto da Aya é essa a ideia, ou seja, é como se fosse um governo talibã nos Estados Unidos, né? Então por isso que incomoda tanto, né? O conto da Aya lá da Margaret Atwood, olha no canal e já falamos dele. E aí esse livro que vai falar disso, o problema do fanatismo, né? Ou seja, toda vez que tem um radical que quer seguir tudo ao pé da letra, quer impor a religião dele ao outro, vai ter o problema do fanatismo, né? Então é interessante ler isso aqui para entender, ou seja, não julgar, né, não julgar o judaísmo, não julgar o islamismo, não julgar o cristianismo por essas questões culturais, né,
Porque essas religiões surgiram em contextos culturais e essas religiões são revelações em momentos culturais. As pessoas que receberam essas revelações estavam em momentos culturais dados, né? Então, tanto o Moses, né, o Moshe, ou Moisés, quanto o Jesus Cristo, quanto o profeta Mohammed, né? Todos estavam em contextos históricos e a cultura continuou, né? A cultura, assim como a questão da mulher na Índia, né? Ah, então a questão da mulher na Índia tem a ver com o hinduísmo, né? Ah, o sistema de caste, então tem que analisar a questão cultural e a questão religiosa, né? Então fiquei a dica do Amos Oz, quem quer entender mais sobre fanatismo, e para ter uma boa visão para ler, né? Sem olhares fanáticos, sem ficar apontando a religião do outro, para entender a bela história que é a Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Então, se você gostou do Caçador de Pipas, né, com certeza vai gostar dessa prosa, dessa narrativa muito emocional, muito passional do Khaled Hosseini, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.